Se você tem dificuldade em matemática básica, então não sai daí, este vídeo é para você. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Sou o professor Vilmar Vaz e neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês o conceito de potenciação, bem como algumas propriedades das potências e algumas aplicações. A potenciação, ela surge quando se deseja pegar um número e operar com ele mesmo um número de vezes bem grande. Por exemplo, se você pega o número 2 e deseja multiplicar o 2 por ele mesmo 20 vezes, perceba que se você for escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso 20 vezes, além de ser um processo trabalhoso, também é um processo demorado. Então, o que é que a matemática faz? A matemática simplesmente cria uma simbologia para indicar esta operação, de tal forma que quando você olhar para esta simbologia, você entende exatamente que você precisa pegar este número 2 e operar com ele mesmo 20 vezes, no caso a operação sendo de multiplicação, que você deva pegar esse 2 e multiplicar por ele mesmo 20 vezes. Ok? Mas a gente vai apresentar a definição de potenciação de forma geral, generalizada. Então, potenciação com expoente inteiro. Está aqui. Então, a potenciação vai pegar um par ordenado a n, onde a é um número real e n um número inteiro, e vai associar a este par o número real a elevado a n. De tal forma que este a elevado a n é definido da seguinte maneira: ele é igual a 1 se este n for 0 e, claro, este a for diferente de 0. Ele vai ser a multiplicado por ele mesmo n vezes, se o n é maior do que 0. E ele vai ser o inverso do a elevado a menos n, tá? Ou seja, 1 sobre a menos n, que é o inverso do a menos n, se este n for menor do que 0 e este a diferente de 0. Perceba que se esse n é menor do que 0, menos n é maior do que 0 e a elevado a menos n já está definido acima. A elevado a n é um número real, a gente vai denotar esse número real por r, e nessa representação, a elevado a n igual a r, a gente tem que este a é chamado de base, este n é o expoente, e o resultado disso, que é o r, é a potência. Esta operação assim definida de potência tem propriedades estas que facilitam o cálculo, ou os cálculos de potências, quando você está trabalhando com expressões aritméticas que envolvem potência, e também expressões algébricas envolvendo potências. Estas propriedades são as seguintes: distributividade com relação à multiplicação. Essa propriedade, de forma formal, a formalização dela, diz o seguinte, que a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n, ou seja, potência do produto é o produto das potências. Uma outra propriedade é a distributividade com relação à divisão. A formalização dela é a seguinte: a dividido por b elevado a n é a elevado a n dividido por b elevado a n, ou seja, potência de um quociente é o quociente das potências, claro, desde que este b aí seja diferente de 0. Uma outra propriedade, na verdade tem duas compactas aí, que é o produto e a divisão de potências de mesma base. Quando você multiplica potências de mesma base, está aí a elevado a n vezes a elevado a m, você vai repetir esta base e somar os expoentes. Então, quando você tem a elevado a n vezes a elevado a m, é a elevado a n mais m.
E quando você divide a elevado a n por a elevado a m, ou seja, divisão de potências de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então isso fica a elevado a n menos m. Claro que este a, novamente, é um número real não nulo. Potência da potência. Formalização. Então, potência de expoente m da potência de expoente n do a, ou seja, a elevado a n elevado a m, é a potência de expoente n vezes m de a. Ou seja, potência da potência, você multiplica os expoentes. Todas estas propriedades, elas são derivadas imediatamente da definição dada ao lado. Então, a partir da definição dada ao lado, você pode simplesmente extrair estas propriedades. Observações. Observação 1. Potência de base negativa e expoente par produz resultado positivo. Observação 2. Potência de base negativa e expoente ímpar produz resultado negativo. Estas observações elas também são bem tranquilas, uma vez que quando o teu expoente é par, você tem uma quantidade inteira de pares de números com sinais negativos. Quando você faz o jogo de sinais, menos por menos dá mais. Por outro lado, quando você tem uma potência de base negativa e o expoente é ímpar, você não tem uma quantidade inteira de pares. Você tem uma quantidade inteira de pares mais um elemento negativo. Então, a quantidade inteira de pares te dá um valor positivo e, quando multiplicado com o restante, que é negativo, com o que sobra, que é negativo, no jogo de sinais você vai ter um resultado negativo. Um exemplozinho que ilustra as aplicações das propriedades está aí. Determine o valor da expressão. O a igual a 3 elevado a sexta vezes 3 elevado a menos 4, tudo isso elevado ao cubo, dividido por 3 elevado a quinta, tudo isto elevado a menos 2, que multiplica 4 vezes 12 elevado a menos 1. Aqui, para a gente resolver essa expressãozinha, é fundamental lembrar que nós temos ordens de operações para resolver uma expressão aritmética e nós também temos ordem de simbologia para resolver a expressão numérica. Lembrando que na ordem das simbologias, primeiro você resolve os parênteses, depois os colchetes, por último as chaves, caso, claro, apareçam. Na ordem das operações, você tem potenciação ou radiciação, você tem multiplicação ou divisão e, por fim, soma ou subtração, isto tudo na ordem em que elas aparecerem. Então, apesar de você ter ordem de prioridade, por exemplo, potenciação ou radiciação inicialmente, mas você também dá atenção à ordem em que elas aparecem. Se primeiro aparece a potência, você primeiro resolve a potência. Se primeiro aparece a raiz, primeiro você resolve a raiz. Ok? Então, vamos à solução. Então, está aí o meu A. Então, perceba que eu vou primeiro operar os parênteses. Então, eu tenho 3 a sexta vezes 3 a menos 4 dentro do parêntese. Então, eu vou usar produto de potências de mesma base. Então, isso vai ficar 3 a sexta vezes 3 a menos 4. Você repete a base, que é o 3. Soma os expoentes. 6 somado com menos 4. E isso vai te dar 2. Então, você vai ficar com 3 ao quadrado, que está elevado ao cubo, dividido por 3 à quinta, que está elevado a menos 2, tudo isso. O outro parêntese aqui agora, você tem o 4, você pode escrever como 2 ao quadrado, o 12 como 4 vezes 3, mas o 4 é 2 ao quadrado também. Esse 2 ao quadrado com o outro 2 ao quadrado multiplicado, você repete a base e soma os expoentes. Portanto, dá 2 elevado a 2 mais 2, que é 2 à quarta, vezes 3, tudo isso elevado a menos 1. Agora, a gente vai resolver, dentro do parêntese aqui, tem uma potência da potência, então eu multiplico os expoentes, então vai ficar 3 elevado
ao produto de 2 por 3, que é 6, dividido por 3 a quinta, tudo isto elevado a menos 2. E agora eu tenho potência de um produto, a gente usa a distributividade, portanto isso fica produto das potências, então é 2 elevado à quarta elevado a menos 1, e você usa a potência da potência e multiplica, menos 1 por 4, então 2 a menos 4, potência aí de 3 elevado a menos 1, tá aí. Agora, você novamente usa distributividade, no que está no colchete, isso relativamente à divisão, então você vai ter, 3 a sexta dividido por 3 a quinta, você está usando divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai expoente, então 6 menos 5 dá 1, isso é 3 elevado a 1, mas está elevado a menos 2, portanto você multiplica e isso você obtém 3 a menos 2. Vezes 2 a menos 4, que já tinha lá, vezes 3 a menos 1. Agora perceba que eu tenho 3 a menos 2 vezes 3 a menos 1, então eu vou repetir esta base 3 e somar os expoentes, menos 2 somado com menos 1, então eu tenho 2 elevado a menos 4 vezes 3 elevado à soma de menos 2 com menos 1, que é menos 3. 2 a menos 4, pela definição, isso é 1 sobre 2 a quarta, 3 a menos 3 é 1 sobre 3 a terceira, está aqui, e agora 2 a quarta é 16, então você tem 1 sobre 16, e 3 a terceira é 27, portanto 1 sobre 27, e quando você multiplica, você tem 1 sobre 432. Então está aí a respostinha deste exemplo. Vamos entender agora o que são potências perfeitas. Certamente você já deve ter ouvido falar neste termo perfeito. Um inteiro positivo é uma potência perfeita se pode ser representado como uma potência em Z. Então, olha só. Se eu tenho N e A, dois inteiros, e o meu N é obtido, por exemplo, como A ao quadrado, ou seja, potência de base A expoente 2, eu vou dizer que este meu N é um quadrado perfeito. Está aí. Então, este N é uma potência perfeita e pelo fato do expoente dessa potência ser 2, a gente chama isso de quadrado perfeito. Certo? Por exemplo, o 9 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é obtido como sendo o 3 ao quadrado. Potência de expoente 2 de base 3. Então, é um quadrado perfeito. Se NA são inteiros e o meu N agora é A ao cubo, ou seja, é obtido como uma potência de expoente 3 de base A, então eu vou dizer que agora o meu N é um cubo perfeito. Meu N é um cubo perfeito. Então, de forma bem simples, que está aí, um número é uma potência perfeita se ele é obtida por uma potência de algum inteiro. Aí agora, eu tenho um resultado vinculado às potências perfeitas, em particular ao quadrado perfeito. Está aqui, eu vou dizer que N é um quadrado perfeito, se somente se N pode ser escrito como um produto de potências de primos, cujos expoentes são todos pares. Percebam aí, 2 vezes beta1, P1 elevado a 2 vezes beta1, vezes P2 elevado a 2 vezes beta2, vezes, etc., PT elevado a 2 vezes beta-T, onde P1, P2 e PT são números primos. Esse resultado advém do teorema fundamental da aritmética. Tá? Um exemplozinho para a gente ilustrar, 324, ele é 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. E aí ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes o 4 é 2 ao quadrado, então eu uso potência da potência, e aí 3 ao quadrado é 9, portanto eu tenho 2 ao quadrado vezes 9 ao quadrado, aí agora eu uso a minha distributividade, e eu tenho 2 vezes 9, 18, portanto 324 é 18 ao quadrado.
Portanto, 324 é um quadrado perfeito, tá certo? Porque ele é escrito aí como um produto de potências de primos com expoentes pares. Em particular, 2, que é o expoente do 2, e 4, que é o expoente do 3. Ok? O outro resultado agora é para cubo perfeito. Ó. Um número inteiro é um cubo perfeito se, somente se, ele pode ser escrito como um produto de potências de números primos, cujos expoentes agora são múltiplos de 3. São múltiplos de 3. Está aí, ó. P1 elevado a 3 beta 1 vezes P2 elevado a 3 beta 2 vezes, etc., PT elevado a 3 vezes beta T. Onde, claro, P1, P2, PT são números primos. E, mais uma vez, um exemplozinho que ilustra isso. Ó. Vamos ver. 8.000. Ó. 8.000, a gente pode fatorar 8.000 assim. 2 elevado a sexta vezes 5 elevado a terceira. 2 e 5 são números primos. 6 é um múltiplo de 3 e 3 é um múltiplo de 3. Ok? Então, 8.000 é um cubo perfeito. Em particular, eu posso, usando potência da potência, mais uma vez, lembrando que o meu 6 é 2 vezes 3, 2 ao quadrado é 4, então isto é igual a 4 elevado à terceira, vezes 5 elevado à terceira. Aí eu uso a distributividade da propriedade distributiva da potência, 4 vezes 5, 20, então isso é 20 elevado ao cubo. Então, 8.000 é um cubo perfeito. Percebam agora que aí você poderia começar a refletir, pensar um pouco sobre as seguintes coisas. Olha só, o que pode vir na sua cabeça quando se fala de cubo perfeito, quadrado perfeito, pode ser te dado um número, tá? Um número bem grande, e aí pode ser te perguntado se esse número é quadrado perfeito ou se ele é cubo perfeito. Então, ó, se n for muito grande, como se n for muito grande, como identificar se ele é quadrado perfeito ou se ele é cubo perfeito? Isso naturalmente é uma indagação que você pode fazer. Uma outra indagação, ó, se eu não conhecer os fatores primos de n, como é que eu faço? Como é que eu vou fatorar? Eu não conheço, o número é muito grande, eu não sei os fatores primos que tem ali. Como decido se é quadrado ou cubo perfeito, então? Se ele for muito grande e se eu não conhecer os fatores primos, certo? Então, para responder a essas indagações, eu apresento aqui critérios de exclusão para quadrados perfeitos. Ou seja, vou apresentar critérios que vai te permitir garantir que aquele número não é um quadrado perfeito. Quando você olhar para ele, se ele não satisfaz determinado critério, você vai dizer, olha, esse não pode ser um quadrado perfeito ou um cubo perfeito, porque ele não satisfaz isso. Então vamos lá. Primeiro, critério de exclusão. Se um número inteiro é um quadrado perfeito, tá? E ele termina com um algarismo, o algarismo das unidades dele, eu estou chamando aí de A, algarismo das unidades, é o A. Então este algarismo A não pode estar no conjunto dos algarismos formados por 2, 3, 7 e 8. Tá? Não pode terminar, nem em 2, nem em 3, nem em 7, nem em 8, para ele ser um quadrado perfeito. Segundo, se n é quadrado perfeito, tá? E n termina em zeros, então obrigatoriamente, para ele ser quadrado perfeito, esse número de zeros tem que ser par. Tá? É outro critério de exclusão. Então, se ele é quadrado perfeito, o número de zeros, se ele terminar em zero ou em zeros, esse número tem que ser par. Tá? Caso contrário, você não tem quadrado perfeito. Se n é quadrado perfeito e n termina em 5, ou seja, o algarismo das unidades de n é 5. O algarismo das dezenas
eu estou chamando aí de Bzinho, e o algarismo das centenas é Azinho, então ele termina em A, B e 5. Então, obrigatoriamente, ó, o B, que é o algarismo das dezenas, deve ser 2, e o algarismo das centenas A deve pertencer a esse conjuntinho aí, ou 0, ou 2, ou 6. Ok? Então, se um determinado número, se for lhe apresentado um determinado número que não satisfaz isso, ou seja, ele termina em 5, mas o B, que é o algarismo das dezenas, não é 2, então automaticamente você diz, ó, ele não é quadrado perfeito. Porque para ser quadrado perfeito, deveria ter o algarismo das dezenas como 2. Ou, caso o algarismo das dezenas seja 2, mas o algarismo representativo das centenas não esteja nesse conjuntinho aí, né, ou é 0, ou 2, ou 6, novamente, ele não pode ser um quadrado perfeito. Ok? Quarto, se n é quadrado perfeito e n é múltiplo de um determinado primo, P, ou seja, se esse primo divide este n, então necessariamente este n tem que ser múltiplo de P ao quadrado. Então, se não ocorrer isso, tá? Ou seja, se você olha para um número, conhece um fator primo dele, tá? Vamos imaginar, você conhece que ele tem fator primo 7. Então, se ele é quadrado perfeito, necessariamente este número tem que ser múltiplo de 49 para ele ser candidato a quadrado perfeito. Quinto, se n é quadrado perfeito e n é ímpar, então necessariamente este n tem que ser um múltiplo de 8 mais 1. Então, se for dado um número para você e ele é ímpar, se você identifica que ele não é um múltiplo de 8 mais 1, então esse número não pode ser um quadrado perfeito. Sexto, se n é um quadrado perfeito e ele não é múltiplo de 3, então n tem que ser um múltiplo de 3 mais 1. Agora vamos ver alguns critérios também de exclusão de cubos perfeitos. Primeiro, se n é um cubo perfeito, e mais uma vez n termina com o algarismo representativo das unidades aí, como sendo A, este A pode assumir qualquer valor. Ou seja, aí, esse critério aí não vai te excluir um número, né? Então, dado qualquer número para você, como ele pode terminar em qualquer algarismo, esse critério aí não vai te excluir nada, tá certo? Então, é só para dizer que é possível que ele termine em qualquer valor. Segundo, se n é um cubo perfeito e ele termina em zeros, a quantidade de zeros tem que ser múltiplo de 3 para que ele seja um cubo perfeito. Terceiro, se o n é cubo perfeito e ele termina em 5 e o algarismo representativo das dezenas é A, este A necessariamente deve estar no conjuntinho dos algarismos 2 e 7. Caso contrário, você não pode ter cubo perfeito. Quarto, se n é cubo perfeito e n é múltiplo de um primo, então necessariamente n deve ser múltiplo da potência de expoente 3 deste primo, ou seja, múltiplo de P ao cubo. Quinto, se n é cubo perfeito e n não é múltiplo de 3, então necessariamente n tem que ser um múltiplo de 9 mais 1 ou um múltiplo de 9 mais 8. Sexto, se n é cubo perfeito e n não é múltiplo de 7, então o n é múltiplo de 7 mais 1 ou é múltiplo de 7 mais 6. Se n é cubo perfeito e n, então isso implica, se n é cubo perfeito, então isso implica que ou ele é múltiplo de 9, ou ele é um múltiplo de 9 mais 1, ou um múltiplo de 9 menos 1. Então estão aí todos os critérios de exclusão do lado esquerdo de quadrado perfeito, do lado direito de cubo perfeito. Então percebam que para um número ser um quadrado perfeito, por exemplo, ele deve satisfazer todos estes critérios, assim como um cubo perfeito. Então, atenção, 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 muita atenção.
Se um determinado número inteiro deixar de atender a qualquer um dos critérios de exclusão citados anteriormente, então esse número não poderá ser um quadrado perfeito ou um cubo perfeito, ok? Caso ele deixe de atender, por exemplo, a um critério de quadrado perfeito ali, um dos critérios, ele não pode ser quadrado perfeito. Ou, se deixar de atender a um dos critérios de cubo perfeito, ele também não é um cubo perfeito. Ok? E claro, a gente falou nesses critérios todos, a gente precisa exemplificar. Então, está aí um exemplozinho. Decida se um número inteiro n, dado por 155.925, se este número é um quadrado perfeito ou um cubo perfeito. Então, veja que esse número 155.925 é um número relativamente grande, quer dizer, ainda pequeno, mas, né, se você olha assim para este número, fica difícil você, olhando para ele, identificar rapidamente. Claro, tem um fator primo dele que é evidente, que pelo fato dele terminar em 5, você deve ter aprendido, né, nos anos iniciais, que todo número que termina em 5 é divisível por 5. Então você aí conhece um fator primo dele que é o 5, ok? Mas, fora isso, né, você assim, para identificar, já é um pouquinho mais difícil. Tem, claro, outros critérios de divisibilidade que você pode utilizar para buscar fatores primos. Por exemplo, este número, se fosse par, era divisível por 2, ele não é par. Se a soma dos algarismos é um múltiplo de 3, esse número seria divisível por 3. Se a soma dos algarismos for múltiplo de 9, esse número é divisível por 9 e por aí vai. Então existem critérios de divisibilidade. Mas vamos olhar nos critérios de exclusão, lá vai, que foram apresentados. Solução. Observe que n não atende ao terceiro critério de exclusão para quadrados perfeitos. Então veja que o terceiro critério de exclusão para quadrados perfeitos são para aqueles números que terminam com algarismo 5, Perceba que o algarismo das dezenas é 2, que é uma exigência, porém o algarismo das centenas aí é 9, e 9 não pertence ao conjuntinho dos algarismos 0, 2 e 6. Então, imediatamente, você pode ter toda a certeza do mundo que este número n aí não é um quadrado perfeito. Ok? Então, n não é quadrado perfeito. Vamos ver agora se este n é cubo perfeito. Aí, mais uma vez, como este n termina em 5, vamos lá. Ó. Observe que n não atende ao quarto critério de exclusão para cubos perfeitos, pois n é múltiplo de 11. n é múltiplo de 11. Tá? Como é que você sabe que n é múltiplo de 11? Para você saber se n é múltiplo de 11, o critério de divisibilidade por 11 te diz que se a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem ímpar, se esta diferença for um múltiplo de 11, então este número é múltiplo de 11. Tá? Então, se você olhar neste número aí, você vai perceber, tá? Você tem, ó, 1, 5, 5, 9, 2, 5. 1 você pode contar como sendo o primeiro, aí o primeiro 5 como sendo o segundo, depois o outro 5 como o terceiro, o 9 como o quarto, o 2 como o quinto e o 5 como o sexto. E se aí você faz essa soma que eu te falei, tá? Dos algarismos de ordem par, e faz a soma dos algarismos de ordem ímpar, e faz a subtração, você percebe que dá um múltiplo de 11. Tá? Bom, acontece que este número ele é um múltiplo de 11, mas ele não é múltiplo, tá, de 11 ao cubo. Tá? Então, você pode, de repente, né, fatorar ele, dividir ele por 11, e aí você vai observar que quando você tirar um fator 11 dele, e aí o outro fator que sobrar, você verifica se ele é múltiplo de 11 e você vai perceber
que não é. Tá certo? Então, de fato, ele não atende ao quarto critério. Ele tem um fator primo, que é 11, mas ele não é divisível por 11 ao cubo. Então, n não é cubo perfeito. Se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. É isso, muito obrigado e até a próxima.